Olá a todos, cá estamos com mais uma aula de análise sintática, a nossa última em relação a termos associados ao nome, onde a gente vai ver aposto, vocativo e o roteirinho de termos associados ao nome. Me desculpe, eu estou meio gripado, desculpe se eu tossi durante o vídeo e qualquer coisa relacionada à minha gripe. Bom, vamos lá. O aposto é um termo relativamente fácil de se localizar na frase, de fazer na análise sintática. O aposto é um termo semanticamente igual ao núcleo com que ele se liga. Bom, como ele se liga ao nome, é um termo associado ao nome, ele é igual ao nome com que ele se liga. Então, o aposto é um tipo de redundância, digamos assim, na frase, né? É claro que não é redundância, certo? Você usar um aposto. Mas ele é um tipo de um pleonasmo, de um elemento que já aparece na frase. Um exemplo bom que eu tenho é esse aqui. A cidade de São Paulo é um exemplo que eu gosto muito. A cidade de São Paulo, qualquer coisa, sei lá, esteve abandonada. Ok? Então, a cidade de São Paulo esteve abandonada. Eu tenho aqui a cidade de São Paulo como sujeito, né? A cidade é um nome que tem ligado a ele esse de São Paulo, né? Está ligado aqui pela preposição de. E esse termo associado ao nome é o aposto. Justamente por quê? Porque ele é igual ao núcleo com que ele se liga. Ou seja, a cidade é de São Paulo e São Paulo é a cidade. Você percebe como é redundante? A cidade é São Paulo e São Paulo é a cidade. Então falar a cidade de São Paulo está falando da mesma coisa, né? Tanto que eu poderia, se eu não quisesse ter as informações, eu poderia falar a cidade esteve abandonada ou São Paulo esteve abandonada. Semanticamente é a mesma coisa, né? Falando semanticamente é o mesmo termo. Então a cidade de São Paulo é um aposto, tá? Aposto é só isso. Bom, e o vocativo, que é o segundo termo que a gente tem que analisar, é mais fácil de se identificar do que o aposto. O vocativo é um termo independente e ele vem sempre com vírgulas. Então essa é uma pista excelente para achar um vocativo. Você viu um termo na frase separado por vírgulas, isolado por vírgulas, pode ter certeza, ou desconfiar pelo menos, que ele é um vocativo, tá? E aí ele é um termo independente. O que significa isso? Ele não vem ligado a nada, mas ele é relacionado ao nome, por isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, o vocativo é aquele termo que identifica o interlocutor da mensagem, o destinatário, né? Geralmente aparece em falas mesmo, né? Tipo, João, vírgula, vem cá. Esse João é o vocativo, né? Agora, um exemplo que eu gosto muito, que acho que marca bem o que é vocativo e é bom de lembrar. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás tinha uma propaganda da Suquita, que aparecia um cara velho e uma mocinha, uma menina toda bonita e tal. E aí tinha várias cenas, né, vários episódios. Um deles, eles entravam no elevador, a menina tava tomando a Suquita, tal, e o cara lá, né, olhando pra ela, tentando alguma coisa. Aí ela pega, vira pra ele e fala: tio, aperta o 20. Não sei se vocês lembram desse comercial. Mas aqui o interessante é esse tio. Tio, vírgula, aperta o 20, seria o vocativo. Então você vê que ele é um termo independente. Ela podia simplesmente ter falado aperta o 20, né? Esse tio não é de todo necessário. Veio separado por vírgula e é relacionado ao nome, né? Tá chamando o interlocutor. É o destinatário da mensagem. A menina queria falar com ele, com o tiozão lá, né? Então ela falou: tio, aperta o 20. E o vocativo passa até, se a gente quiser ir mais fundo, a imagem que a pessoa tem do destinatário, né? Ou seja, a menina, ao chamar o cara de tio, mostra o que ela pensava dele, que ele é velho, que não é da idade dela, que não é pro bico dela, né? Que, aliás, ao contrário, que ela não é pro bico dele. Então o vocativo também nos dá essas pistas. Mas para reconhecer, o que você precisa saber é isso: é um termo independente, vem sempre com vírgulas e é um jeito de identificar o interlocutor, o destinatário da mensagem. Para finalizar, está aqui o nosso roteirinho de termos associados ao nome. Super fácil. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai circular o nome em questão, que você está em dúvida, que você quer analisar. Aí a primeira coisa que você vai ver no passo 2 é se ele é igual ao núcleo, semanticamente igual. Se for, você já sabe que é aposto, aquele caso do a cidade de São Paulo. Ok? Se não for igual, você vai ver que tipo de qualidade que é, no passo 3. É uma qualidade nova? Se for uma qualidade nova, aquele tipo de qualidade que só se revela pela ação do verbo, lembram disso? É um predicativo.
Aí você vai identificar o tipo, aqui, né, se é predicativo do sujeito ou do objeto, e vai fazer o teste da troca do pronome para conferir. Ele tem que permanecer. Aqueles termos que você acha que são predicativos permanecem quando você faz o teste da troca do pronome. Agora, se você fez a pergunta 3, né, é uma qualidade nova, e a resposta foi não, desculpem, e a resposta foi não, você vai para o passo 4 e vê se tem aquele sentido passivo, porque vai ser uma qualidade velha, então, né? Se a qualidade nova é não, no passo 4 tem sentido passivo? Se tiver sentido passivo, é o complemento nominal, que era aquele termo com qualidade velha, mas com sentido passivo, que era um ponto de chegada. E aí, o teste era de transformar em passiva. Lembra disso? Então, se você conseguir transformar numa passiva, ou seja, se aquele elemento que você está em dúvida virar o sujeito de uma voz passiva, pode ir, que é o complemento nominal. Agora, se ele não tiver sentido passivo, ele vai ter outro sentido, obviamente. Então, no passo 5, ele tem outro sentido, vai ser um adjunto adnominal. O adjunto adnominal eu deixei para o fim. É que nem no roteirinho dos verbos, ficou o adjunto adverbial por último, né? O adjunto adverbial a gente tirava por eliminação. Depois de analisar tudo, o que sobrasse era adjunto adverbial. Aqui é a mesma coisa, né? Depois de analisar tudo, o que sobra é adjunto adnominal. Então eu vou dar um exemplo rapidinho com a frase que a gente já fez, que eu adoro e vocês já devem ter decorado, né? Não, esse não, vou usar o outro. A casa do século... Eu vou pôr 19 assim para ir mais rápido. A casa do século 19 desabou, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que eu quisesse analisar esse do século 19, né? Eu circulo o nome, marco ele, vejo se é igual ao núcleo. A casa do século 19 é a mesma coisa? Não, então não é aposto. Passo 3, é uma qualidade nova? A casa do século 19 desabou. Não, ela já era do século 19, né? Antes de desabar. Então, não é uma qualidade nova. Passo 4. Tem sentido de passivo? A casa do século XIX desabou? Acho que não. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Dá para transformar? O século XIX, a casa foi desabada? Ou do século XIX, da casa foi desabada? Não tem como. Não tem como transformar em passiva. Então, não é complemento nominal. Tem outro sentido? Claro. Se não é passivo, tem que ter outro sentido. Então, só pode ser um adjunto adnominal. Então a casa é nosso sujeito simples, do século XIX é nosso adjunto adnominal e desabou nosso verbo intransitivo. Pronto, fiz a análise sintática completa, segui o roteirinho. Claro que você usa esse roteirinho para qualquer termo associado ao nome que você encontrar na sua frente, né? Sempre que você ligar um termo associado ao nome e quiser saber o que é, siga esse roteirinho. Começa vendo se é aposto, depois vê se é qualidade nova ou velha. Aí se for nova, você já sabe que é predicativo. E se for velha, você vê se tem sentido passivo ou outro sentido. Se for sentido passivo, manda complemento nominal. Se for qualquer outro tipo de sentido, é um adjunto adnominal. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai fazer mais alguns exercícios, como a gente fez quando acabou os termos associados ao verbo. Eu vou selecionar alguns exercícios de vestibular, vou adaptar para a gente trabalhar aqui na tela. E aí a gente vai misturar agora tudo que a gente viu. Verbos com objetos, com adjuntos, com predicados, né? Vamos misturar termos associados ao nome com termos associados ao verbo. E depois disso a gente encerra a nossa primeira parte de análise sintática. A partir daí, como eu já falei, a gente vai começar a ver frases mais complexas, os períodos compostos. Compostos por coordenação, por subordinação. Mas isso mais para frente. Então na próxima aula, exercícios de prática de termos associados ao nome e de termos associados ao verbo. Vocês vão ver quantas coisas a gente já aprendeu em tão pouco tempo e de maneira tão fácil, tão eficaz. Vocês vão resolver qualquer tipo de exercício que tem na sua frente com esses dois roteirinhos que eu passei para vocês e com as técnicas que eu fui ensinando ao longo dos vídeos. Ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!